nome é Dayana, me chamo Laís. Vitor Gutierrez. Meu nome é Lurier. João Ferreira, saí de uma cidade pequena. Estou na Factorial já há 2 anos. Sou o Leonardo. Felipe Vargas. Eu sou a Larissa. Vitor. Eu, quando comecei na Fatorial, só tinha um projeto, só tinha a promessa, né? não tinha ninguém nessa área. Faço de tudo um pouco dentro da rotina de RH. E eu me mudei por causa da Factorial. Moderna, gigante. Pinheiros, o que eu fico admirada é a arte. Eu fico encantada com os prédios. A quantidade de arranha-céu gigantesco. Sempre chego um pouquinho antes das 9 e eu tento dar oi pra todo mundo. Vim pro time de vendas, fui valorizado. A gente trabalha com o mundo do RH. No dia a dia a gente conversa, a gente ri, a gente brinca, a gente sai ali. Porque você vê pessoas de diferentes estilos, diferentes cidades. Diferentes formas de se comunicar com cada uma. Os babados do dia anterior. Eu saio das fofocas e aí volto pro trabalho. Cada dia é um novo dia aqui. É todo mundo se ajudando, me receberam de braços abertos. Nós somos uma equipe ali que quer o mesmo, né? Isso é o que faz toda a diferença. É uma cultura muito aberta, que o erro é bem-vindo. Se eu erro, eu sou acolhida. Se eu acerto, eu sou aplaudida. Então isso é muito gostoso, sabe? Siga o protocolo, pega o feedback e automaticamente esse reconhecimento vem. Fazer com que as pessoas cresçam, se sintam pertencentes, poder crescer e aprender ao mesmo tempo. E o reconhecimento a gente vê no dia a dia. Todo mundo levanta e grita junto. Ownership, né? Você tomar aquilo como seu. Eu faço o meu dia. E isso é um plano de carreira que não se tem em outras empresas. E eu vi crescer muito o número de clientes aqui dentro, a equipe crescer. A gente veio pra cá porque o mercado pediu. Quando eu entrei, o time era muito menor. Eram 6 pessoas comigo. Começou dividindo um andar com outras 3 empresas. Depois a gente pegou um andar só pra gente. Depois a gente pegou um segundo andar. Hoje somos 80. A clientela do Brasil é uma demanda muito mais alta. O cliente já gosta de ser tratado diferente. E agora a gente tem tudo para fazer um ano 2023 melhor do que foi 2022. O produto se atualiza a cada momento, então a gente tem uma ferramenta muito boa nas mãos. Uma solução completa para o RH. Então ela não para. Faz gerenciamento de pessoas dentro da plataforma para o setor que é o coração da empresa. Então é muito simples, é muito prático. É só com o celular ou com o notebook eu consigo fazer tudo. Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um bate-papo aqui da Factorial. Em comemoração a esse mês das mulheres, eu convidei um time de mulheres incríveis para discutir um tema super atual, que é a liderança feminina de alta performance. Para quem não me conhece, eu sou a Dayana, trabalho como analista de recursos humanos aqui na Factorial Brasil e também cuido dos processos dos Estados Unidos. A Factorial é uma plataforma de RH e departamento pessoal que ajuda os gestores a agilizarem as tarefas do dia a dia. Hoje, a gente tem várias convidadas especiais e a primeira que eu vou chamar aqui para se apresentar é a Elaine. Elaine, seja muito bem-vinda. Vou pedir para que você se apresente aqui para o pessoal. Muito obrigada, Day. Eu sou Elaine Rocha. Eu vim do mercado financeiro, tenho experiência aí de 17 anos e fiz a transição agora para Account Executive há 2 meses aqui na Factorial. Muito obrigada pelo convite, Day. E, pessoal, antes da gente dar início aqui à nossa conversa, eu queria trazer alguns dados que precisamos prestar atenção sobre a realidade das mulheres em cargos de liderança hoje. Então, assim, se a gente for direcionar o nosso olhar para o viés corporativo, conforme o relatório da Grant Thornton, apenas 38% dos cargos de liderança no Brasil são ocupados por mulheres. Já em um outro estudo realizado pela KPMG, intitulado Women's Leadership Summit Report, apontou que 81% das mulheres executivas pesquisadas acreditam que elas colocam mais pressão sobre si mesmas do que os homens, buscando evitar fracassos a qualquer custo. Outro estudo realizado pela Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, mostrou que 70% das entrevistadas, todas executivas influentes, se sentem uma fraude. Cada vez mais, a gente vê mulheres ocupando cargos de liderança no mundo corporativo. No entanto, elas ainda enfrentam muitas barreiras sociais que limitam o seu progresso, como a desigualdade salarial, a desigualdade de tarefas, dentro e fora do ambiente de trabalho.
Por isso, hoje a gente reuniu esse time de mulheres líderes aqui da Factorial para falar do passo a passo da liderança feminina de alta performance. Então, assim, o primeiro tópico que a gente vai trazer na nossa conversa de hoje, e eu queria convidar também a Elaine para falar um pouquinho disso, Elaine, hoje em dia, como que a gente pode fazer para atrair o público feminino para as vagas que a gente divulga, para as vagas de trabalho dentro da organização? Conforme você falou, Dai, é estatisticamente comprovado que as mulheres elas não se inscrevem na vaga se elas não tiverem todos os requisitos, todas as qualificações. Então, trazer essas mulheres para que elas possam sentir essa segurança de poder se cadastrar nessas vagas. Eu posso até falar uma experiência que aconteceu comigo, até por estar trabalhando no mercado financeiro. Eu acabei fazendo uma mentoria porque eu queria fazer uma transição de carreira, mas eu não me sentia segura. E nessa mentoria me deram dicas de como não precisar estar com todas as qualificações, mas se inscrever para a vaga, para se apresentar ali para a oportunidade, para que possa conhecer não só o currículo, mas conhecer a história e as trajetórias dessas mulheres. E hoje eu estou aqui. Posso falar que eu tive essa coragem de me inscrever, de estar aqui na Factorial e traçando agora essa nova transição, trabalhando nessa parte de recursos humanos. Muito bom, Elaine. E uma coisa também assim que eu vejo que acontece muito nas empresas hoje em dia é que assim o nosso anúncio, quando a gente já faz um anúncio para poder receber esses perfis para vaga, é muito importante que a gente seja muito cuidadoso com o tipo de linguagem que a gente usa, para que não tenha especificando gêneros. Então, eu acho assim que a forma também que a gente vai se comunicar com o nosso público, ela é muito importante, né? E também assim um dado que a gente tem aqui recente do Brasil é que apenas 5% da nossa população fala inglês fluente. E muitas vezes as empresas colocam isso como um requisito, que é algo que não é necessário, que a pessoa, de repente, só precisa ter ali um inglês intermediário para mandar e-mails, para fazer uma comunicação interna. Então, se você consegue realmente abrir essas vagas para as mulheres e dar também a oportunidade delas se desenvolverem, dar treinamento, dar ferramentas também para elas crescerem na organização. E assim também é super importante ter ferramentas, ter treinamentos que sejam iguais, né, tanto para o público feminino quanto masculino. Eu acho que isso é essencial para qualquer empresa, porque daí realmente você vai fazer com que elas se sintam valorizadas e você vai mostrar que você enxerga aquele profissional não pelo gênero dele, mas realmente como um talento que você tem ali na empresa e alguém que vai ter bastante coisa para agregar e para crescer junto com você. Exato, Dai, porque passa a trazer as vivências dessas pessoas, dessas mulheres, né, que muitas estão há anos, né, acabam saindo dos empregos para se dedicar à vida, à família, aos filhos, e elas querem retornar. E aí elas sentem, né, essa dificuldade, esse receio, às vezes até nem tem, mas assim, só a oportunidade de dar esse primeiro passo é essencial que essas empresas abram, né, abram as portas para que dê oportunidade para essas mulheres voltarem ao mercado de trabalho, fazerem a sua história, chegarem a cargos de liderança. Então, é muito importante ter essas ações e essas oportunidades para essas mulheres. Muito bom. E aqui ainda falando assim um pouquinho desse tema de recrutamento, Elaine, como que você acredita que hoje a gente pode fazer enquanto empresa para ter um recrutamento mais humanizado, que seja inclusivo e que seja diverso? É muito importante essa questão do recrutamento humanizado, porque a gente volta nessa questão das empresas, na hora de estar publicando essa vaga, ela mencionar que ela é uma empresa diversa, inclusiva, que vai dar treinamento, a questão que você falou também do inglês, 95% da população não tem um inglês fluente, então dá oportunidade para conhecer. Então, humanizado é conhecer a história também desse candidato para que ele possa se desenvolver na empresa. Então, são ações dos empresários, são eventos, né, para que passa a humanizar e a tratar esse candidato trazendo as qualidades dele, a história dele,
para a empresa. É verdade, Elaine. Eu me lembro assim que eu fiz MBA lá na Irlanda, eu estudei na Dublin Business School. E eu lembro que quando eu estava no meu MBA, o nosso professor que focava mais nessa parte de recrutamento e seleção, ele falava assim, que se a gente recrutasse uma pessoa apenas pelos testes de aptidão, então para ver realmente ali se a pessoa tem as características da vaga, tem o conhecimento técnico e para ver também a parte comportamental, sem fazer a entrevista, a gente contrataria com menos bias, porque daí a gente realmente estaria avaliando só o perfil técnico do profissional. E a gente teria uma contratação mais assertiva. E essa questão de inclusivo, eu acho que ela é uma questão que ela já tem que começar já de dentro para fora. Então é muito importante que a diretoria da empresa, ela já tenha assim criados estratégicas, políticas que realmente tornem a empresa inclusiva. Porque não adianta nada a gente contratar pessoas querendo ser inclusivo, e aí depois, quando a pessoa vai para o ambiente de trabalho, ela se depara com preconceito dentro do ambiente de trabalho, ela não é respeitada. Então, assim, é muito importante que a gente tenha essas estratégias e que isso esteja muito bem alinhado para que quando a gente receba esses profissionais, a gente realmente trate eles com respeito da forma que eles devem serem tratados, né? Com igualdade, ter essa equidade no ambiente de trabalho. Então, isso é super importante. E a gente que está assim à frente, no cargo de gestão ou na área de RH, é muito importante sempre que a gente busque ter essa igualdade dentro da organização, né? Eu acho que isso é essencial para a gente conseguir desenvolver um bom trabalho. As empresas elas passam a se tornar muito mais diversas, competitivas, né? Porque ela tem essa inclusão, então vai atrair novos talentos, pessoas que vão agregar muito nessa parte dessa diversidade e inclusão. Então é muito importante que tenham políticas, né, ações para que a gente possa trazer muito mais candidatos diversos, sem esses estereótipos, né, já pré-determinados, mas que isso vai abranger muito mais candidatos e para a empresa. Sim, e também algo que você falou mesmo, é super importante porque, assim, cada um veio de um background, tem experiências diferentes, teve oportunidades diferentes na vida, e cada um sempre vai ter, assim, alguma coisa nova, importante para poder agregar na empresa, né? Então, essa diversidade, ela ajuda muito com criatividade, com inovação. Eu acho que isso super ajuda a empresa a crescer também, e a gente ganha muito com isso. Então, isso é super importante, né? É bom que as empresas valorizem e busquem a diversidade. E aí agora já também falando um pouquinho nessa questão também de inclusão, recrutamento humanizado, diversidade, eu acho que também a gente pode entrar um pouquinho no tema do etarismo, né? Como que a gente consegue identificar, Elaine, que a nossa empresa é etarista? A partir do momento que a empresa começa a fazer essa inclusão da diversidade, então ela também vai prestar atenção aí nessa faixa etária, tanto dos que ainda não possuem experiência e nos que possuem mais experiência. Então, é muito bacana ter ações também de inclusão dessas pessoas, que volta, acaba unificando tudo que a gente acabou falando do recrutamento humanizado, da volta dessas mulheres ao mercado de trabalho ou até transição de carreira, mas essa questão da idade é muito importante, porque une-se gerações, une-se histórias, e a empresa passa a ser muito mais diversa, inclusiva. Essa complementação de experiência faz com que a empresa seja muito mais competitiva. Então, é muito bacana ter ações, ter eventos que possam estar incluindo essa questão do etarismo aí nas empresas. Muito bom. E, Elaine, você falando aqui um pouquinho assim de etarismo, veio na minha cabeça aquele filme, né, do Estagiário, que é um filme assim, que eles criam um programa de estagiários, não sei se você já assistiu, e aí é do público de mais 60. E daí chega um estagiário da terceira idade para poder auxiliar na empresa. E eu sei assim que no começo, a CEO da empresa, que é a Anne Hathaway, ela fica um pouco meio assim, ela, tipo, o pessoal fez o programa, desenhou o programa, fez as contratações, só que ela tem esse estagiário para ajudar ela, mas ela fica meio assim, não quer assim, dar muita chance, não quer muito interagir com ele. E aí depois tem aquela sensação que, sei lá, que por ele ser uma pessoa com mais experiência, de repente vai querer tomar o lugar dela, porque ele já teve antes um cargo também de CEO, de diretoria, né?
E aí é engraçado que, assim, no começo ela tá bem resistente. E aí depois, assim, no decorrer do filme, ela vê o tanto que ele consegue agregar na empresa. Então, assim, é muito legal, realmente, igual você falou, a gente ter essa inclusão, não só das pessoas com mais idade, mas também das pessoas ali que estão começando no mercado agora, que acabaram de sair do ensino médio, que também precisam de uma oportunidade para aprender e desenvolver. Muitas vezes as empresas já vêm assim pedindo 1 milhão de exigências. Eu quero que tenha tantos anos de experiência, inglês fluente, Excel avançado, isso e aquilo. Só que todo mundo tem que começar de algum lugar. E é super importante que a gente tenha programas também voltados para essa parte social, que a gente dê oportunidade para as pessoas que, de repente, não têm tantas oportunidades, igual a gente tem, de ingressar no mercado de trabalho, e aí, de repente, começar a cursar um curso superior e galgando ali uma carreira dentro da organização. Então, eu acho que isso é muito bacana e eu acho que o profissional, quando ele vê que ele realmente tem essa possibilidade de crescimento na organização, ele realmente vai ficar mais feliz, vai ficar mais motivado, vai produzir muito mais, porque ele vai sentir esse reconhecimento, ele vai saber que o esforço dele ele vai ser recompensado lá na frente, né? E eu acho que isso é super bacana, quando as empresas também têm esses programas. Exatamente, Dai. A partir do momento que a empresa se volta, porque assim, são duas faixas etárias, né? Os que estão iniciando e os que já têm mais experiências, que eles também têm esses anseios, eles têm sonhos, eles possuem desejos. O que está iniciando, que tem toda essa trajetória que ele vai iniciar, e o que já tem uma experiência no mercado, porque ele também tem algumas coisas para realizar, para conquistar. A gente vê aí o público, eu faço parte do público 40 mais, e estou me desafiando, entrei para a Factorial, fui muito bem recebida, estou aprendendo mais sobre tecnologia. Então, assim, é muito bacana ter essas ações, tanto para quem tem uma experiência a mais e para os que estão iniciando. E é uma troca, né? É o que a Dai falou, não é a questão de entrar para tirar lugar de ninguém, mas é a troca de experiências, a troca de vivência, onde essa organização ela vai tornar muito mais rica, né? E a questão do baixo absenteísmo, né? E aí tudo isso vai agregar aí para a organização. Muito bom. E hoje, como que você acredita, quais são assim as técnicas, as estratégias que as empresas conseguem fazer para que a gente consiga combater essa questão do etarismo? Acabar divulgando mais que essa questão da experiência, deixar mais aberto para que esses candidatos possam fazer esse cadastro sem sem muitas qualificações, mas que ele possa sentir a segurança de ver que aquela empresa que ele está se cadastrando é uma empresa diversa, inclusiva, que segue essa questão do etarismo, isso traz mais segurança, porque aí ele sabe que ali ele vai poder ser quem ele é, além de um currículo. Então, é muito bacana ter essas ações, tanto de fora para dentro e dentro da empresa, porque quando essas pessoas entram, elas precisam também ser acolhidas, ela conhecer da história dessa organização. Então, ter treinamentos para desenvolver quem ainda está iniciando uma história e quem já tem uma história. Então, essa troca de experiência fica muito mais rica e dinâmica. Muito bom, Elaine. Então, assim, a gente conseguiu concluir com essa parte, né? A parte do etarismo. E eu queria também convidar você agora para falar mais alguma coisa, se você quiser, também agradecer o pessoal. Na verdade, eu queria agradecer por ter feito parte dessa experiência, tá nesse debate com essas mulheres líderes, que eu aprendo a cada dia aqui na Factorial. Então, eu me sinto muito honrada de estar fazendo parte dessa equipe. E, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Elaine. Olá, eu sou a Laísa, Sales Trainer aqui da Factorial. E hoje eu vou mostrar um pouquinho, né, de como a Factorial pode ajudar a gente a realizar todos esses processos que estão sendo discutidos nessa webinar, tá? O primeiro ponto que eu vou mostrar hoje é a parte de ATS, de recrutamento e seleção. Então, hoje a Factorial vai permitir que vocês criem uma página de carreiras personalizada com a logo da empresa, com frases de efeito, né, com a identidade visual
da empresa, e isso vai ajudar a gente conseguir atrair mulheres cada vez mais engajadas, que as mulheres identifiquem ali toda a cultura, a identidade visual da empresa. Podemos também colocar aqui a equipe, benefícios, né, e divulgar as vagas para a gente conseguir centralizar esse recebimento de currículos. Então, vocês tendo uma página personalizada de carreiras, a gente vai conseguir trabalhar esse employer branding de forma a atrair cada vez mais mulheres para o mercado de trabalho. Dentro da Factorial, de forma interna, nós vamos conseguir criar as vagas e torná-las, né, listadas, deixá-las listadas aqui de forma a organizar o seu processo seletivo. Dentro de uma vaga, nós vamos receber aqui todos os currículos, mas antes eu quero mostrar para vocês como que essa vaga pode ser criada. Então, nos detalhes da oferta, nós vamos colocar as informações básicas dessa vaga, localização, detalhes do tipo de contrato e a descrição. Então, aqui que é muito importante que a gente crie uma descrição de forma a atrair essas mulheres, né, seja líderes, seja pessoas ali na vaga de analistas, mostrando o porquê delas estarem trabalhando aqui na empresa de vocês. No formulário de candidatura, a gente seleciona quais são as informações pessoais que a gente precisa obter. E também podemos colocar perguntas personalizadas, né, a fim de entender alguns pré-requisitos que são necessários ali para a vaga e tornar o seu processo mais otimizado. No processo de contratação, a gente consegue criar as etapas de contratação e também adicionar gestores de contratação que vão fazer toda essa administração da vaga. E na parte de promoção da vaga, nós conseguimos hoje divulgar a vaga não só na página de carreiras que vai ser criada para você, mas também no LinkedIn em mais de 100 portais de vagas, de forma gratuita. Bom, após a vaga ser divulgada, vocês vão receber todos os currículos aqui e a ideia é que vocês tenham tudo isso de forma organizada e centralizada. A partir do momento que a gente entrar em um candidato, nós vamos analisar todas as informações dele, nós vamos conseguir identificar ali se essa candidata já se candidatou para outras vagas, nós vamos conseguir estabelecer um contato, né, para poder melhorar esse feedback e a experiência da nossa candidata desde o início, né, desde o momento que ela já está participando do processo seletivo. Conseguimos criar e-mails personalizados e ainda editar esse e-mail e tornando esse processo muito mais humanizado, porque não adianta a gente automatizar todo o processo e também perder essa humanização. Além disso, temos aqui as notas, né, onde os gestores de contratação vão poder estabelecer uma comunicação interna dando feedbacks ou não sobre aquele candidato e todos os arquivos vão ficar centralizados aqui que forem trocados entre o candidato e a empresa. Além disso, a gente consegue criar etiquetas para poder, de fato, identificar ali os pontos fortes daquele candidato, daquela candidata. Então, por exemplo, se eu percebo que a Sara, ela tem um cargo ali para liderança, eu posso muito bem criar uma etiqueta de liderança e depois isso vai facilitar a minha busca por mulheres no cargo de liderança. Conseguimos rejeitar, mudar de fase, estabelecer uma conversa pelo WhatsApp, tudo isso para não só facilitar o processo, né, de você ao realizar esse recrutamento e seleção, mas também a experiência do candidato. Com isso, analisando os candidatos, nós conseguimos rejeitar de forma massiva, mudar de fase ou enviar o e-mail de forma massiva, além de conseguir filtrar pelas etiquetas. Após isso, também vamos conseguir manter todo um banco de talentos centralizado dentro da plataforma. Com isso, você vai conseguir ter ali todas as informações de pessoas que já se interessaram em se candidatar na empresa e podendo também realizar alguns filtros, como, por exemplo, os filtros das etiquetas, facilitando assim a reposição de uma vaga ali em um tempo mais hábil. Vamos centralizar também aqui todas as informações, as mensagens que são trocadas com o candidato, para que você realmente tenha certeza de que você tem ali esse controle de quais foram as mensagens lidas, que esse comunicado está sendo efetivo. E ainda também vamos criar uma página para que possa ser feitas referências, né, de candidatas, onde vocês vão conseguir também ter esse controle de quais são os candidatos que foram, que entraram no processo seletivo através de referências internas da plataforma. Isso é o ATS da Factorial, fazendo com que você consiga centralizar o recebimento de currículo, otimizar o seu tempo, automatizar o seu processo e realmente dedicar um tempo analisando de forma estratégica aqueles candidatos que fazem sentido para a sua empresa. Obrigada! Então agora, pessoal, eu vou trazer aqui mais uma convidada especial que é a Cris. Ela trabalha aqui comigo na Factorial como gerente de vendas
Cris, seja muito bem-vinda. Você poderia se apresentar? Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Cristine, eu trabalho aqui na Factorial já tem 1 ano e eu tô como gerente de vendas aqui da área de closers, né, que a gente chama aqui dentro de AE, há 7 meses. Ali com a Elaine, a gente falou um pouquinho dessa questão de atração de talentos. E agora, uma vez que a gente atrai esses talentos para dentro da organização, Cris, como que você acha que a gente pode fazer um plano de PDI para poder reter essas pessoas, reter esses talentos? Boa, Dai. O plano de desenvolvimento individual, ele sempre tem que ser muito traçado no objetivo que a pessoa tem, até mesmo de vida, né? Não só dentro de empresa. Então, quando você vai criar esse plano de desenvolvimento, é muito bom entender primeiramente aonde essa pessoa quer chegar, né? Então, quais são ali as dificuldades que ela sente que ela tem no dia a dia, como que ela está lidando com isso, qual é o objetivo que ela tem tanto de vida quanto dentro da empresa. Então, muitas vezes, o plano de desenvolvimento, ele não precisa ser focado numa coisa aqui dentro da empresa, né, na trajetória dela como carreira. Ela também pode ser focada na trajetória dela como vida. Então, falando ali especialmente das mulheres, né, que hoje a gente está conversando bastante sobre isso, é importante também você tratar sobre aqueles assuntos mais delicados, como incentivar as mulheres, não deixar que elas fiquem ali na síndrome da impostora, então acho que é muito importante. Então, trazer esse lado mais humano também para essa parte de desenvolvimento, ele ajuda bastante a reter esses talentos aqui dentro da empresa. Muito bom. Então, nesse PDI, o ideal seria a gente incluir também tudo que a pessoa vai ter que desenvolver ali a âmbito da função dela, do trabalho que ela vai fazer no dia a dia, né? A gente dá esse feedback realmente de como que ela está indo, o que que ela precisa melhorar, isso é super importante. E muito bacana a gente realmente também ter esse viés assim mais cultural, entender um pouco da vida da pessoa, ter esses one-on-ones. Acho que isso também ajuda bastante, né? Para a gente conhecer o nosso liderado e a gente realmente saber o que que motiva aquela pessoa, como que a gente pode ajudar. Acho que enxergar realmente a pessoa, o profissional como um ser humano é muito importante. E infelizmente não são todas as empresas que conseguem fazer isso, né? Muita gente só enxerga eles realmente como um número. Então isso é muito legal. E aí, Cris, uma outra perguntinha. O que que a gente deve incluir de informações nesse PDI? O que que você acha assim que é interessante para a empresa poder agregar nesse plano individual? Legal, Dai. Dentro desse plano é sempre muito importante o que eu gosto de fazer ali quando eu faço o plano de desenvolvimento com o pessoal aqui. Eu tenho uma fichinha deles. Então, eu tenho uma ficha, a gente faz ali uma ficha com nome, idade, a função que ele tem aqui dentro, e aí a gente também coloca alguns objetivos, né? Então, o objetivo tanto pessoal quanto profissional e as motivações. Então, eu acho que as motivações também é algo bem legal. Então, o que te motiva a trabalhar, né? Qual que é seu sonho além daqui? Qual que é a sua motivação ali intrínseca e extrínseca, né? Então, o que tá te fazendo levantar da cama todo dia? Então, dentro desse plano de desenvolvimento individual, dentro desse one-on-one, eu sempre busco ir nesses pontos, né, como que a pessoa gosta de ser reconhecida, isso é uma coisa bem legal também para você colocar dentro do PDI. Então, cada pessoa tem uma forma diferente que gosta de ser reconhecida. Então, às vezes a pessoa gosta de ser reconhecida com uma estrela, às vezes a pessoa gosta de ser reconhecida com agradecimento para todo mundo, às vezes a pessoa gosta de ser reconhecida com um prêmio. Então, é legal também você entender dentro desse one-on-one esses pequenos aspectos para quando você estiver criando ali o PDI dela e a pessoa atingir aquilo, você já sabe qual é a forma que você vai reconhecer essa pessoa e como de fato ela vai se sentir reconhecida. Porque você já vai estar pegando esses pequenos pontos ali nessas reuniões de one-on-one que você faz com ela ao longo do. Porque o one-on-one a gente faz toda semana, né, aqui dentro. E o PDI, a gente cria ele trimestralmente. Então, a gente cria um plano de desenvolvimento a cada 3 meses. E o one-on-one, a gente faz o acompanhamento desses pequenos passos ali que a gente está desenvolvendo para chegar no objetivo final. Muito legal, Cris. E aí, agora, a gente mudando assim um pouquinho de assunto, saindo do PDI, vamos falar um pouquinho também de canal de denúncia dentro da empresa, né? Então, assim, a gente sabe realmente a importância de ter aquela caixinha de sugestões e também de denúncias. Muitas vezes a pessoa não se sente à vontade, de repente, de trazer um tema para o supervisor direto ou para o RH, quer fazer ali uma denúncia mais anônima. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente, Cris, falasse um pouquinho qual que é essa importância do canal de denúncia, a obrigatoriedade disso dentro da lei, trouxesse um pouquinho, assim, alguns insights desse tema para a gente.
Legal, Dai. O canal de denúncia ele foi oficialmente colocado dentro da lei, né, no ano passado, em setembro do ano passado. Então a gente precisa, todas as empresas precisam ter esse canal de denúncia, tá? Algumas empresas mais especificamente, então é sempre legal dar uma olhadinha no setor, porque tem empresas ali que trabalham com CIPA, que são de alguns setores específicos, que elas precisam ter esse canal, elas não podem trabalhar sem ter esse canal. E o canal de denúncia ele é muito importante por vários motivos, né? Então, eu mesmo já trabalhei em alguns lugares que a gente tinha esse canal de denúncia e é uma forma da pessoa se sentir mais confortável em falar aquilo que ela não tá, alguma situação que ela passou, que não foi tão legal, né? Então, assédio moral ou até outros tipos de assédio, ou até mesmo denunciar excesso de poder. Então, às vezes, dentro da liderança, a gente tem alguns líderes que excedem um pouco a forma de falar, são muito agressivos, né? Então, a pessoa se sente ali mais confortável em denunciar isso anonimamente através de um canal. E isso ajuda a empresa como um todo. Então, você consegue identificar também quais são as áreas que você precisa ter um pouco mais de atenção. E é muito importante que esse canal, ele seja um canal anônimo e que uma área da sua empresa cuide desse canal. Então, por exemplo, um RH ou um canal ter uma área específica para isso. Então, muitas empresas agora estão criando a área de diversidade e cultura. Então, se tem um canal de denúncias, é legal que alguém dessa área de diversidade cuide desse canal de denúncia, porque tem que ser uma coisa onde a pessoa se sinta acolhida. Então, que ela saiba que se ela denunciar, se ela fizer aquela denúncia através daquele canal, primeiro, que vai ter alguém que vai ler aquilo e vai tomar uma atitude, que essa pessoa que vai ler é uma pessoa confiável, então uma pessoa que ela sabe que essa informação não vai vazar dali, e que é alguém que tenha um poder de decisão. Né? Então tem que ser uma área que consiga levar isso para frente para que a situação ela seja resolvida. Então esses 3 pontos aí, quando você cria um canal de denúncia dentro da empresa, eles são bem importantes. E aí, como eu comentei anteriormente, ele já faz parte da lei trabalhista, então já é uma coisa que algumas empresas já eram obrigatórias terem, mas agora todas as empresas aí seria legal que elas tenham esse canal de denúncia sim. Super interessante, Cris, esses pontos que você trouxe, e realmente que esse canal, quem vai cuidar desse canal de denúncia da organização tem que ter uma certa imparcialidade também, né? Para realmente saber lidar com os fatos, poder resolver aquele problema, e muitas vezes nessa confidencialidade, mas você tem que fazer uma investigação. Então, realmente, tem que ser uma pessoa que vai estar ali específica, ou algumas pessoas específicas realmente só focada naquilo, para que ela realmente consiga solucionar o problema, né? Então, isso é muito legal. Exatamente, Dai. Só te complementando, existem Uhum. até empresas que são específicas para isso, tá? Então, existem empresas que têm canais de denúncia e que é uma empresa de canal de denúncia que você pode colocar ela dentro da sua empresa ali, dentro de uma internet, algum lugar, e que elas recebem esses comunicados, fazem a investigação do caso e aí devolvem para a empresa para que a empresa possa tomar as atitudes necessárias. Nossa, muito legal essa informação. Eu não sabia. E aí, um pouquinho ainda nesse tema de canal de denúncia, o que é importante a gente considerar quanto empresa na hora de criar e lidar com esse conteúdo? Eu acho que até você já trouxe o ponto mais importante, que é a imparcialidade, né? Então, acho que esse é fundamental, tá? Então, tem que ser alguém imparcial, tem que ser anônimo, para o pessoal conseguir se sentir mais confortável para fazer essas denúncias, e tem que ser uma área que a gente consiga, de fato, levar isso para frente. Então, não pode ser um canal em que a gente faz uma denúncia e fica por aquilo ali. Então, ações precisam ser tomadas em cima desse canal. Então, esse é um canal muito importante e que tem que ser levado muito a sério. Então, não pode ser uma coisa só que existe ali para a pessoa achar que alguma atitude está sendo tomada. Não. Precisa realmente haver ações depois desses comunicados dentro da empresa, né? Mas tem que ser uma área também separada, então, como eu falei, dentro do RH ter uma área específica para isso, ou ter uma área, né, de diversidade, de cultura, que fica ali responsável por isso. Então, ter uma área separada, ser uma área imparcial, o anonimato e ações depois do recebimento dessa denúncia são os 4 pontos mais importantes hoje que a gente tem que pensar ou implantar isso dentro da empresa. Então, agora finalizando aqui, eu quero agradecer, Cris. Muito obrigada por você vir hoje trazer esse tema super interessante aqui para a gente.
Eu acho que talvez muitas empresas ainda não têm isso implementado, muitas vezes também a empresa pequenininha ainda não tem esse canal de denúncias, mas realmente, assim, é um tema muito importante para que as pessoas também sintam confiança de que se alguma coisa não está indo bem, vai chegar até quem precisa saber e medidas serão tomadas, né? Então, eu acho que isso é essencial. Muito obrigada mesmo. E se você quiser se despedir, falar alguma coisa? Obrigada, Dai, pelo convite. Realmente essa parte do canal de denúncias aí é bem importante, então obrigada mais uma vez pelo convite e espero que eles tenham gostado aí desse pequeno bate-papo que a gente teve. Tá ótimo. Então agora, pessoal, até mais. Daqui a pouco a gente se vê então no próximo bloco. Obrigada. Falando um pouco sobre o canal de denúncia, um canal de ouvidoria dentro da empresa, a Factorial também vai fornecer essa possibilidade. Então, dessa forma, colaboradores, ex-colaboradores, clientes, qualquer pessoa, a partir do momento que ela tenha acesso a esse link, vai poder realizar uma reclamação. E é muito simples. Então, aqui a gente vai conseguir tanto fornecer os dados ou não, e fica a critério da pessoa que está realizando essa reclamação, colocar a descrição, né, daquilo que ela quer de fato levar ali, um ponto importante que ela quer levar, que ela quer notificar ali sobre algo que aconteceu, vai conseguir realizar anexos ou não, e a partir do momento que essa reclamação ela for enviada, vai ser gerado um link para essa própria pessoa acompanhar a reclamação. Essa pessoa, só ela vai ter acesso ao acompanhamento dessa reclamação e, por parte do RH, ele vai receber todas essas reclamações através da nossa funcionalidade de denúncias. Então, aqui, por exemplo, a gente percebe que uma pessoa simplesmente realizou uma reclamação na empresa há muito favoritismo, não há reconhecimento por parte dos líderes. Então, o RH ele vai conseguir visualizar isso, ele vai conseguir escrever, anexar documentos, caso seja necessário, e alterar o status. Isso é extremamente importante, porque a partir do momento que a gente cria esse espaço para que as pessoas, principalmente às vezes mulheres, tenham realmente um lugar onde elas possam levar pontos ali de melhoria e reclamações, a gente precisa também tratar isso como importância devida e, de fato, responder a todas essas reclamações. Então, o RH ele vai conseguir alterar os status, vai conseguir responder aqui, vai conseguir ter um filtro de todas as reclamações criadas e como que está o andamento dela, conseguindo, de fato, entender ali o que está acontecendo, como que está o andamento disso, se tem algum padrão dessas reclamações e olhar para dentro da empresa, tendo um plano de ação muito mais estratégico e assertivo. Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre o tópico licença maternidade sem medo. E para falar desse tema, eu vou convidar aqui, vou chamar minha colega de trabalho, a Ingrid, para se apresentar. Oi, Ingrid, tudo bem? Olá, Dai, tudo bem? Graças a Deus. Fiquei muito feliz de ser chamada para abordar sobre esse tópico da licença maternidade, até porque eu também sou mãe. Minha bebê já tem 11 anos falando nisso, né? Faço parte aqui, sou líder dos SDRs aqui na Factorial Brasil e bora lá, Dai. Muito bom, Ingrid. Então, assim, para a gente começar a falar sobre esse tema, eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente como que a empresa deve lidar quando a funcionária ela sai, né, de licença maternidade. A empresa ela deve entender que aquela funcionária ela precisa ser acolhida naquele momento, porque aquele momento é um momento que toda mulher fica vulnerável, né? Principalmente dentro de uma empresa, porque ela pensa, será que meus planos, meus projetos vão ser engavetados porque eu virei mãe? Então a empresa ela tem que vir com um acolhimento com aquela mulher, ela tem que mostrar que as expectativas que aquela mulher tem ali dentro não pararam, né? Que ainda vão continuar, porque como dizia minha avó, gravidez não é doença, gravidez é vida. Então a empresa ela tem que acolher sim e mostrar que aquela mulher ela tem toda uma possibilidade dentro da corporação ainda. Muito legal, Ingrid, esse comentário que você trouxe, né, que gravidez é vida, e realmente é vida, é um ciclo diferente que muitas mulheres vão passar um dia na vida delas, né, e é uma fase da vida. Então, assim, a pessoa quer construir também sua família, quer ter seus filhos, e também é muito importante que a empresa também entenda esse estágio da vida da mulher, e isso não vai realmente impedir ela de seguir seus objetivos, de seguir com a carreira, de continuar estudando, de continuar crescendo, se desenvolvendo, né? A maternidade também vem como um grande desafio, porque conciliar tudo também não é fácil.
Sim, a maternidade ela é um grande desafio e também falo que, no meu caso, a maternidade ela me deu um engajo maior, ela me impulsionou e me deu muito mais força. A mulher quando ela tá grávida, todo mundo, até a mulher, né, todo mundo fala que é um sexo frágil. E quando ela engravida, todo mundo fala: "Nossa, mas agora tá grávida". Não, isso vai impulsionar a mulher, né? Eu usei como alavanca para os meus objetivos mesmo, até porque eu não andava mais sozinha, eu não estava mais sozinha. Eu tinha um ser ali na minha barriga, né, que dependia de mim. Então eu falei: "Agora se eu tenho esse propósito, eu tenho um propósito maior, né, para mostrar força para minha filha, para mostrar que sim, que mesmo, eu sendo mãe, né, e se um dia ela crescer, ela ser mãe, os planos, como eu disse anteriormente, né, e os projetos não pode parar, porque faz parte do ciclo da vida de uma mulher, né, uma mulher que quer ter filho". Sim, é verdade, Ingrid, muito bom. E aqui, assim, quando a gente fala com relação à empresa, como que fica esse retorno da licença maternidade? Como que foi para você retornar da licença maternidade quando você teve sua filha? Para mim, né, na empresa onde eu trabalhava foi um pouco desafiador, né, eu sempre trabalhei com vendas, estou aí nas áreas de vendas mais ou menos uns 15 anos, porque a empresa ela não entendeu que eu não estava mais sozinha, então a empresa ela não tinha um preparo para uma mulher que acabou de ser mãe, né, uma mulher que acabou de voltar. Então, por exemplo, muito processo mudou durante da minha gravidez e foram algo que eu só fui colocada para fazer sem saber. Então eles não tiveram aquele acolhimento, não tiveram aquela paciência, né, que eu precisava naquele momento. Poxa, eu estava amamentando ainda, né, então eu estava precisando de um acolhimento, não estava mais sozinha. Aquela Ingrid que saiu para ter o bebê era outra Ingrid que voltou, é outro ciclo, é outra história. Então fica até uma observação para as empresas, quando as mulheres voltarem, né, da licença maternidade, atualizem ela, mostra para ela que sim, dentro da corporação ainda tem uma possibilidade, que ela é importante para a corporação e que tenha a mente aberta em saber que aquela mulher não é a mesma mulher que saiu ou que entrou, né, na empresa, é uma mulher diferente. Sim, isso é super importante, porque assim, a mesma profissional excelente que estava grávida ali, ela saiu para ter seu bebê, para passar essa fase, ela tá retornando, é a mesma pessoa. É a mesma pessoa assim no sentido de que é a mesma profissional, que vai querer fazer suas entregas, que quer crescer, que quer aprender, que vai entregar um bom trabalho. Então assim, a gente quanto empresa também tem que cooperar e dar as ferramentas, né? Se a pessoa ficou afastada, ficou fora por tanto tempo, a gente realmente fazer uma atualização, ter essa questão de engajamento, treinamento, de passar as coisas que precisam ser passadas. Então, realmente, ter esse cuidado, esse tato é super importante. Para que a pessoa também realmente se sinta acolhida, né? E não pense assim, poxa vida, eu saí de licença maternidade, eu bati as minhas metas, fazia as minhas entregas e agora mudou tudo só porque eu tenho um bebê. Não, é uma coisa ali a mais que está agregando na sua vida, e a gente tem que realmente saber abraçar esse recomeço, né? Saber acolher essa colaboradora que está retornando de licença maternidade, isso é super importante. Exatamente isso daí. Eu sempre tenho também, eu sempre falo que a gente não tem que viver só de momento, principalmente as empresas, mas de uma história. Aquela colaboradora, ela já teve uma história, ela já teve as suas entregas e ela não é alguma pessoa diferente. Ela simplesmente foi mãe e isso é um ciclo da vida que acontece com todas as mulheres que querem ser mãe. Então, a palavra de hoje é resiliência, empatia e um olhar humano para essa mulher. Nossa, Ingrid, super legal, muito bom. Bom, então a gente vai fechando esse tema por aqui. Quero muito agradecer a Ingrid pela participação. E você também quer agradecer? Quer falar alguma coisa? Sim, eu quero agradecer mais uma vez a Factorial, tá? Por me der essa oportunidade para vir falar um pouco sobre a maternidade, que ainda nas empresas é um tabu e não tem que ser, é algo simples. E mulheres querem engravidar, engravidam, não parem a sua vida, né? Até porque a gente precisa sim trabalhar, a gente tem uma meta a entregar, mas a gente também tem uma vida. Trabalhe para ter qualidade de vida, ter os seus filhos, seus planos e seus projetos sempre. Nossa, muito bom. Muito obrigada, Ingrid. Foi um prazer ter você aqui hoje.
O prazer foi meu. Um abraço. Tchau, tchau. Eu vou apresentar para vocês a parte de performance e desempenho da nossa plataforma. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre avaliação de desempenho e matriz N-Box. Então, como avaliar aquelas colaboradoras de uma forma assertiva e estratégica, a fim de conseguir montar um plano de desenvolvimento individual com as mesmas e, de fato, garantir esse desenvolvimento profissional dentro da organização. Então, hoje, a gente vai conseguir criar avaliações de desempenho. E o que eu acho bem legal mostrar para vocês é que a gente consegue criar tanto avaliações de desempenho 90, 180 ou 360, permitindo também a autoavaliação, o que é muito importante. É importante também que a gente dê essa voz para os nossos colaboradores, para a gente entender como que elas estão se autoavaliando. A partir do momento que a gente criar essa avaliação de desempenho, vou mostrar aqui para vocês já pronto. Nós vamos conseguir personalizar com algumas perguntas. E aí a gente pode criar sessões que envolvem as competências que nós queremos avaliar naquela colaboradora e dentro das sessões a gente coloca perguntas para entender de forma mais detalhada o que precisa ser desenvolvido e como aquela colaboradora se autoavalia dentro daquela competência. E da mesma forma a gente vai criar uma avaliação para o gestor. Após ser feita essa avaliação, é muito importante, né, que a gente também defina aqui qual que é o período, a frequência dessa avaliação de desempenho, para a gente, de fato, ter isso constantemente na organização, para a gente ter parâmetros ali de comparação e entender a evolução da colaboradora dentro da empresa. A gente vai conseguir também tornar visível ou não as respostas, né, para os gestores. E o mais importante é que no momento que tanto a autoavaliação quanto a avaliação do gestor for feita, nós vamos conseguir ter um comparativo já na mesma página para a gente entender como que a pessoa, a colaboradora, se autoavalia e como que o gestor está avaliando. Isso vai ser excelente até mesmo para você promover ali um engajamento maior, uma autoconfiança maior para aquela colaboradora, nos casos que ela está se autoavaliando com uma nota menor do que o próprio gestor deu para ela. Além disso, de forma geral, com a nossa avaliação de desempenho, a gente vai conseguir criar análises do time, entendendo que os pontos, né, mais claros, eles são os maiores gaps, ali, os maiores pontos de desenvolvimento. E os pontos mais fortes são, de fato, os pontos mais, as cores mais fortes, né, são os pontos fortes daquela colaboradora. Então, isso é excelente também, gente, para a gente promover essa meritocracia, esse reconhecimento. Porque se você percebe, por exemplo, igual a Hope, que ela é a única pessoa que tem nota 5 em qualidade, por que não chamar a Hope para promover um treinamento para o restante da equipe, né? Isso traz esse engajamento, isso traz realmente esse reconhecimento da organização para com a colaboradora. Além disso, após a gente analisar todos esses pontos de desenvolvimento, nós podemos criar dentro da plataforma também PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, atribuindo tarefas de uma forma muito mais direcionada e assertiva, direcionando aquela colaboradora para o que ela precisa fazer, né? Estabelecendo um plano de ação para que ela saiba onde ela está e aonde ela precisa chegar. Outra forma da gente conseguir avaliar também as nossas colaboradoras é através da nossa funcionalidade de competências. Nessa parte de competência, a gente vai avaliar apenas de forma quantitativa, que é uma forma mais objetiva da gente avaliar, mais rápida, e aí a gente vai estabelecer quais são as competências importantes para a gente poder avaliar. Só o gestor vai ter esse momento de avaliar o colaborador, e a partir do momento que a gente avalia, a gente consegue montar uma matriz N-Box, entendendo, por exemplo, se eu quero hoje promover algumas pessoas para um cargo de liderança, eu vou analisar quem são as pessoas que estão nesse quadrante aqui, que vai ser o mais desenvolvidos. Então, tem a Hope, o Jay e a Megan. Então, qual que é o critério que eu preciso hoje para poder ter uma pessoa no cargo de liderança? A Megan possui esses critérios? A Hope possui? O Jay possui? Então, aqui a gente vai realmente trazer muito mais estratégia e indicadores para que você tenha uma tomada de decisão muito mais assertiva. Então, pessoal, agora a gente vai para o nosso próximo tópico, que é liderança de alta performance e treinamentos. E para falar desse tema, eu trouxe uma convidada aqui super especial, também trabalha aqui com a gente na Factorial, que é a Larissa. Oi, Larissa, tudo bem? Seja bem-vinda! Oi, pessoal, tudo bem? Me chamo Larissa, como a Dai falou, eu sou team leader do time de Account Managers aqui da Factorial. Eu atuo na área de liderança há mais ou menos, já vai fazer uns 3 anos.
E eu gosto muito do que eu faço, desenvolver pessoas para mim é um prazer, aprender, ensinar. Apesar dos desafios, é o que eu escolhi e é o que eu gosto hoje de fazer. Muito bom, Lari. E aí, já entrando assim nesse tema de liderança feminina, né? Como que a gente, como empresa, consegue ajudar a desenvolver uma liderança feminina de alta performance? Bom, Dai, eu como mulher sei que nós atualmente somos muito subvalorizadas em diversas áreas, né? E a liderança feminina é um tema que eu considero muito importante e super necessário de ser discutido e precisa ser mais valorizado, né, dentro do mundo corporativo. É algo que não acontece hoje, infelizmente. Mas eu acredito sim que existem várias formas de se desenvolver uma liderança feminina de alta performance atualmente, como por exemplo, criar políticas de igualdade salarial, né, porque hoje nós vemos que, infelizmente, ainda existe muita desigualdade, promover diversidade dentro das empresas, proporcionar um ambiente de trabalho acolhedor, porque é impossível a gente falar de liderança feminina e equidade de gênero sem a gente mencionar hoje o assédio, a violência no trabalho. Então, nós mulheres termos um espaço seguro onde a gente consiga trabalhar, eu acredito que é algo inegociável, indispensável, né? E também desenvolver um plano de carreira estratégico, investir em cursos, workshops, mentorias. Então, dentro das empresas, se hoje vocês possuem mulheres que estão em cargos de liderança, cargos de supervisão, elas podem ser utilizadas como exemplo também para outras mulheres, né? Utilizadas para fazer mentorias, sessões individuais para poder inspirar outras mulheres a seguirem os seus passos, aprender com os seus erros. Então, eu acho que isso é super importante, né? Claro que existem várias outras maneiras para que as empresas consigam ali ter uma liderança feminina de alta performance, mas eu acredito que essas que eu citei já é um bom caminho ali para a gente começar, entendeu? Muito legal, Lari. Super importante os pontos que você trouxe, que realmente, né? Para ter essa liderança feminina, para que ela tenha uma alta performance, acho que vai muito isso da gente dar ferramentas, ter essa parte de treinamento, a gente realmente desenvolver, né, esses profissionais. E também, assim, quando a gente enxerga que tem outras pessoas que estão no cargo de liderança, sendo mulheres, de repente com a posição mais alta dentro da empresa, a gente fica motivada, né? Que realmente a gente sabe que é uma possibilidade, algo palpável que a gente vai conseguir chegar lá. Então, isso é muito legal, muito motivador. Sim, muito. E aí, com relação também a esses treinamentos, qual que você acha que são os treinamentos assim mais interessantes para a gente dar para o público feminino, para as mulheres líderes? Bom, diante do desafio, acredito que chegar num cargo de liderança preparada já é um bom caminho, né? Então, tem alguns cursos que eu já pude participar, alguns treinamentos também que eu indico, que eu acho que é super válido nós mulheres investirmos, as empresas também, que é treinamento sobre alta confiança e autoridade pessoal, comunicação estratégica, inteligência emocional, negociação e mediação de conflitos é um curso que eu acho super necessário para o mundo de liderança feminina. Aprender sobre diversidade e inclusão, né? A gente tem que saber o que é isso. A empresa ela precisa investir nisso. Falar mais sobre empoderamento feminino. Enfim, eu acho que existe uma lista gigante de conhecimentos que nós mulheres podemos nos beneficiar e também a benefício da própria empresa também. Agora que então é para encerrar, eu vou pedir para você deixar aí uma mensagem para as mulheres nessa semana de Dia Internacional da Mulher. Tomei a roquinha agora. Deixar aí uma mensagem para as mulheres para essa semana. Legal. Bom, mulheres, não é fácil. Não é nada fácil um cargo de liderança, ainda mais nesse mundo corporativo, competitivo, mas é possível. Então, vamos fortalecer nossa autoestima, enfrentar os nossos medos, investir em conhecimento porque o mundo é nosso. Então, esse é o recado que eu deixo para as mulheres. Nossa, muito bom, muito legal ter sua participação aqui hoje, Lari. Obrigada. Muito obrigada. Imagina, foi um prazer. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Além de fornecer toda a centralização dessas informações, hoje um ponto muito importante que a Factorial também vai fornecer para as empresas é justamente conseguir cruzar essas informações para que você tenha muito mais insights, muito mais dados para tomar as decisões estratégicas dentro da sua empresa. Então, algum desses dados, até se tratando desse tema que a gente está abordando hoje, é justamente entender como que está a distribuição de gênero dentro da sua empresa.
Tem essa igualdade de gênero em relação aos cargos, em relação realmente à faixa salarial? Então, a gente consegue criar alguns gráficos aqui, alguns relatórios, como, por exemplo, colaboradores por gênero em cada equipe. O que isso seria importante? Eu tenho uma equipe diversificada? Porque hoje não adianta apenas eu ter uma equipe apenas com homens e não ter ali, às vezes, uma presença feminina. A gente precisa ter diversidade tanto em questão de perfil, mas também em questão de gênero. Evolução do headcount mensal por gênero. Então, como que está esse meu aumento, né, essa minha expansão de colaboradores? Eu estou focando mais em colaboradores homens? Estou mantendo realmente essa igualdade aqui entre homens e mulheres na minha equipe? Cargos e gêneros. Então, aqui eu consigo perceber quais são os cargos que as mulheres da minha empresa possuem em comparação aos cargos que os homens possuem. Então, esses são alguns dos dados que a Factorial vai poder trazer para vocês, além de todos os outros. E o importante aqui é falar para vocês o seguinte: todos os dados inseridos na plataforma a gente consegue cruzar através de relatórios para que vocês tenham esses tipos de insights, esses tipos de métricas e, de fato, consigam ali dedicar o tempo na estratégia da empresa. Gente, então é isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Esse foi só um pouquinho de como a Factorial vai poder auxiliar vocês a adotarem todos esses temas que a gente abordou hoje de uma forma estratégica dentro da organização. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre a Factorial, é só acessar o link na descrição que eu terei o maior prazer de apresentar isso para vocês. Obrigada! Agora a gente vai falar de um outro tema que é vencendo a síndrome da impostora. E para falar desse tema, eu trago aqui uma convidada super especial. Ela é líder dos SDRs aqui na Factorial e ela vem um pouquinho hoje para a gente bater um papo sobre esse tema. Sabrina, seja muito bem-vinda. Você quer se apresentar aqui para o pessoal? Oi, Dai, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos lá. Eu sou a Sabrina, eu tenho 27 anos, eu sou líder hoje aqui na Factorial. A minha vida inteira eu trabalhei na área da saúde, então eu tive a oportunidade de migrar para essa área comercial e hoje estou assumindo esse cargo de liderança aqui. Então é um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bom, Sabrina. Então, assim, esse tema da síndrome da impostora é um tema que ele está assim bem alta, né, nos dias de hoje, mas para quem ainda não sabe, para quem não conhece, poderia explicar para a gente o que é a síndrome da impostora? Tá, vamos lá. Síndrome da impostora é quando você duvida da sua própria capacidade, sabe? Então, assim, sabe aquela sensação de que você é uma fraude, aquela sensação de que o sucesso atingido não foi merecido? Eu acho que você percebe a síndrome quando você começa a ter esses questionamentos mesmo. Conforme a gente assume algum cargo de liderança, junto com a responsabilidade do cargo, alguns questionamentos também vêm à tona. Então, você começa a subestimar o quão bom você realmente é. Então, para você perceber essa síndrome, você começa com esses questionamentos. Primeiramente, começa por aí. Entendi. E Sabrina, essa seria a minha pergunta seguinte também. Como é que a gente reconhece, como é que eu consigo reconhecer que eu tô tendo essa síndrome, ou de repente tem algum colega meu de trabalho que tá tendo essa síndrome, como é que a gente consegue ver realmente quais são, assim, os indicativos de que a pessoa tá tendo essa síndrome? Tá, vamos lá. Esses questionamentos que eu até acabei de citar são sussurrados pela voz da síndrome. Ou seja, conforme aumenta a sua responsabilidade, também aumenta a insegurança, né? Mulheres em cargos de liderança é algo, infelizmente, muito recente. E por isso, ainda existem poucos exemplos que são referências muito próximos a gente. Isso aumenta o sentimento de insegurança e faz surgir uma necessidade nas mulheres líderes de provar constantemente que elas realmente merecem estar onde estão. Então, eu acho que para você reconhecer, primeiro começa com esses questionamentos. Então, se você já está se perguntando ali, será que eu sou boa o suficiente para esse cargo? Então, assim, você pode ter certeza que já é um reconhecimento, você já tem que ficar atento, olha, tô tendo uma síndrome da impostora. Então, tudo isso começa com realmente a pessoa muitas vezes, assim, ela tá desempenhando um bom trabalho, ela tem excelência no que ela faz, só que ela carrega aquela dúvida, será que eu sou boa o suficiente? Será que, de repente, uma outra pessoa não faria isso melhor do que eu? Então, quando você começa a se questionar, mas tendo bons resultados também, né? Entendi. Exato. E parece, assim, que em algum momento todo mundo vai descobrir que você não passa de uma fraude, sabe? Então, começa mesmo com esse questionamento. Você sabe que você é merecedora disso. E isso não acontece só em cargos de liderança. Nós, como mulheres, até como mãe,
como estudante, na nossa vida mesmo, pessoal, a gente já tem isso. A gente tem a sensação que a gente tem que ser boa o tempo inteiro. Então, você tem essa sensação que você precisa. Só que você é vulnerável também, né? Então, essa sensação de fraude começa com esses questionamentos, assim, então é bom ficar atento já nesse momento. Entendi. E aí, Sabrina, uma vez que você reconheça, que você identifique que você possa ter essa síndrome da impostora, como que a gente faz para conseguir vencer essa síndrome? Tá. O primeiro de tudo, Dai, é você não lutar contra ele, tá? É você entender que tudo isso é fruto de uma percepção, de uma crença limitante, mas que não responde com a nossa realidade mesmo. Porque isso, assim, eu sei que a gente tem uma crença limitante ali desde quando a gente nasce, a criação e tudo mais, mas isso não faz parte da nossa realidade. Então, você tem que se permitir continuar aprendendo e aceitar que todo mundo tem sua vulnerabilidade, né? Então, para vencer essa síndrome, primeiro você tem que entender isso, sabe? Esse autoconhecimento, você empoderar a si mesma. No meio desse caos de questionamentos, é você encontrar a sua própria verdade internamente, é você reconhecer tudo que você fez, tudo que você faz para chegar onde você está hoje, esse reconhecimento, reconhecer suas conquistas mesmo. E eu acho que o mais importante de tudo é você construir um sistema de apoio entre pessoas que você confie, entre mulheres também. Isso é super importante, porque esse empoderamento feminino eu acho que ajuda bastante a gente, assim, para vencer essa síndrome. Uhum. Nossa, muito legal. Então, muito obrigada, Sabrina, por esses insights que você trouxe aqui hoje pra gente. E você quer mandar alguma mensagem para o pessoal, fazer algum agradecimento? Daí eu que te agradeço, estou muito feliz de estar aqui hoje e, na verdade, a mensagem que eu tenho para mandar é para todas as mulheres mesmo, né? Porque, como eu falei, essa síndrome, ela tá tanto na nossa vida pessoal, seja de liderança, nossa vida profissional, liderança, mas também tá na nossa vida pessoal. E a gente pode, sim, ser vulnerável, sabe? Então, assim, esse empoderamento, empoderar a si mesma, a gente precisa fazer esse exercício diariamente para a gente não cair nessa síndrome. Esse é o meu recado para todas as mulheres. Muito obrigada. Obrigada a você, Dai. Então, agora a gente está chegando aqui ao final. Eu quero primeiramente agradecer esse time de mulheres incríveis que veio hoje trazer tantos insights positivos aqui pra gente. Foi muito legal. E antes da gente finalizar, eu também quero compartilhar com vocês um material novo que a gente montou especialmente para o desenvolvimento de equipes de alta performance. Então, nesse kit, que é o kit Top Talents, a gente reuniu o plano de cargos e salários, a matriz 9box, plano de desenvolvimento individual, vídeos sobre avaliação de desempenho e artigos complementares para que você consiga construir uma melhor estratégia de retenção de talentos na sua empresa, tá bom? O link, ele está aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Baixe gratuitamente e já comece a usar. Espero que vocês tenham gostado, então, dessa semana, das mulheres, de todos os vídeos que a gente trouxe aqui para vocês. E a gente se vê na próxima, tá bom? Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Tchau, tchau, até mais! A Factorial tem mais de 30 ferramentas para RH e DP. A melhor parte é simples e fácil de usar. Eu só preciso de uma conexão com a internet. Meu objetivo é encontrar os melhores talentos de um jeito certo. Portal de empregos com a Factorial, você personaliza. Candidaturas é automático. Contratação e boas-vindas, você acompanha cada etapa do processo de um jeito fácil. Eu não quero dor de cabeça quando o assunto for relógio de ponto. Seja do escritório ou do home office, um clique e pronto. Os relatórios e o espelho de ponto que preciso estão todos na nuvem, tudo online. Eu quero simplicidade e rapidez. Os colaboradores pedem suas férias e eu aprovo assim que chega a notificação. Tudo em questão de segundos. Factorial, rápida, simples e flexível.